Olá, igreja. Bom dia, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, esse domingo, dia do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês com relação ao livro de Atos. Esse livro maravilhoso, escrito pelo irmão Lucas. Ele escreveu 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. A história, os historiadores, eles são claros que no princípio havia um volume só. A partir do segundo e terceiro século eles foram divididos em Evangelho de Lucas e Atos. Mas no momento inicial havia um volume só. É por isso que é interessante, e eu gostaria de começar a ler o prefácio de Lucas, porque ele vai abranger essa importância nos 2 volumes, tanto de Lucas como em Atos. Diz lá no início: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo, se cumpriram o quê? Que as Escrituras diziam, o Velho Testamento, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, um convertido do primeiro século, provavelmente um romano, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Essa introdução é importante, esse prefácio de Lucas é importante, porque ela já nos mostra propósito. Qual é o propósito desse evangelho? Entendeu? Firmar certezas de fatos que aconteceram. E o Evangelho de Lucas ele vai trabalhar justamente essa perspectiva, a perspectiva do que Jesus veio a fazer aqui na Terra, né? A sua vida, o cumprimento da lei, a sua morte, a sua ressurreição e também a sua ascensão, porque no final de Lucas ele vai enfatizar essa questão da ascensão que vai ser repetida no começo de Atos, só para vocês terem conhecimento. Lá a partir do versículo 44 do capítulo 24, que diz assim, ó, de Lucas: e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse Jesus, dizendo, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Interessante que comentei com vocês a respeito do Velho Testamento, que é a Bíblia que Jesus lia, né? Que os judeus liam. Isso aqui ficava claro para os judeus da época, já que eles foram os primeiros conversos do Evangelho no livro de Atos, entendeu? Claro que Lucas está trazendo à tona cumprimento do que estava no Velho acontecendo no Novo, ou seja, na igreja primitiva. Lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. As Escrituras, aqui novamente eu enfatizo, o Velho Testamento. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Não só os discípulos, mas toda aquela comunidade de 120 pessoas que vai ser citada no início de Atos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa é que o Espírito Santo desceria sobre eles. E levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E aí a gente entra em Atos, onde novamente é citado, né, essa preparação, né, de estar preparado para receber o Espírito Santo, porque diz aqui a partir do versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera.
aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, que disse de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Só lembrando, Jesus ficou 40 dias após ressurreto, continuando ensinando os discípulos, dando os pormenores do que iria acontecer, inclusive essa ordem de esperar, e 10 dias depois, porque no dia de Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, então eles esperaram mais uns 10 dias e veio a bênção que se encontra no capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo. Mas eu queria enfatizar, como forma introdutória do livro de Atos, que esse momento inicial aqui é importante, principalmente nos versículos 7 e 8. Eu vou ler aqui a partir do versículo 6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes, o que Jesus disse? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E nesse ponto, esse versículo, ele, na narrativa de Lucas, ele é importantíssimo. Até aqui onde lemos perto do versículo 8. Por que eu digo que é importantíssimo? Porque Atos, ele se baseia em 3 situações. Quais são as situações? A ascensão de Jesus. Jesus ascendeu aos céus, sentado à direita de Deus Pai, e o Pai derrama o Espírito, ou seja, a descida do Espírito Santo na sua plenitude, certo? E a expansão. Expansão de quê? A expansão do Evangelho, a conquista do reino de Deus para o Senhor Jesus Cristo. Então, a ascensão, a descida do Espírito e a expansão é o que vai ser trabalhado principalmente no livro de Atos. Como que essa expansão se deu à conquista de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é à toa que a gente vai ver que até o capítulo 12, né, e onde vai falar de Pedro, se trabalha muito de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. E a partir do capítulo 13 nós vemos a entrada de Paulo, né, que se dá a conquista de, Síria, Chipre, muitas cidades da Ásia Menor, Macedônia, Grécia e finalmente Roma, para a glória de Deus. Então Lucas, é bem verdade que ele tem como seu grande herói Paulo, mas o Espírito Santo está nos mostrando aqui as conquistas do Senhor Jesus Cristo, né, para dentro desse avanço. Não é à toa que o livro de Atos ele não tem um término, ele não termina, ele dá uma continuidade, é como se fosse uma continuidade, e essa continuidade é dada por nós no decorrer da história. Ele não está fechado no livro de Atos. Por quê? Porque a conquista ela deve acontecer. Assim como o povo judeu conquistou a terra prometida, é incumbência nossa, pelo poder que há no Espírito Santo, difundir o Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade, certo? Para que ele possa ser conquistado. E nesse aspecto inicial, o nosso irmão Lucas, ele se vale de duas ferramentas muito importantes que nós devemos usar: oração e a palavra. São ferramentas poderosas que foram usadas. A vida de oração, para com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, houve necessidade de muita oração, 10 dias de oração ali, eles estavam orando no templo, orando até que veio derramar o Espírito Santo. E uma palavra poderosa de Pedro, onde mais de 3.000 pessoas foram conversas naquele dia. E esse modus operandi, ele se seguiu no livro de Atos, narrado por Lucas. E, de forma introdutória, é isso que eu queria dizer para vocês, certo? Devemos dar continuidade àquilo que aconteceu em Atos, né, na igreja primitiva, porque com o quê? Com oração, muita oração e palavra. Eu gostaria até de citar uma frase que diz o seguinte: só podemos levantar-nos diante dos homens se primeiro nos prostrarmos diante de Deus. Amém?
Fiquem com Deus neste domingo.